Olá, amigos do Instituto Seis Sigma, é com grande satisfação que vou compartilhar com vocês um cronograma de implantação de um sistema de gestão. Mas não é qualquer sistema de gestão, é a integração de várias ferramentas, várias metodologias capazes de gerar resultados fantásticos para as organizações. Porém, vou apresentar isso numa sequência lógica de qual ferramenta você deve colocar, qual metodologia você deve implantar na sua organização, qual vem primeiro, qual vem depois, para evitar que se coloque a carroça na frente dos bois e o negócio acabe desandando. Por isso, prepara aí o papel e a caneta e vamos para o vídeo. Esse é um curso gratuito. Para ter acesso a todo o material de apoio, inscreva-se em nosso canal e dá uma olhada no campo de descrições logo abaixo. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês, vocês estão prestes a receber aqui um material importantíssimo que mostra um cronograma de implantação de um sistema de gestão. E dentro do cronograma de sistema de gestão está o Seis Sigma desdobrados em níveis de crescimento. Olha só, coisa interessante, tá? Então, como eu comentei com vocês, essa é uma ferramenta, um cronograma que geralmente a gente cobra das empresas para fazer esse trabalho. A gente mostra o desempenho dela, como que ela pode aumentar o seu faturamento e chegar a nível world class com performance de 80%. Eu já falei um pouquinho em vários vídeos o que é performance de 80%, né? Dando um exemplo, uma empresa nível Brasil, nível nacional, tem performance de 20%. Ou seja, para você, por exemplo, fazer vendas, se você tem um prospecto de clientes de 100 clientes, você precisa atacar os 100 clientes, fazer conexão com eles, fazer a sua proposta. Cada 100 ligações ou 100 contatos com o cliente faz 20 vendas. Empresas que têm performance de 80%, se faz 100 ligações, fecha 80 contratos. Essa é a diferença. Por isso é importante ter Seis Sigma, de estabelecer metas e se tornar uma empresa world class que tem performance de 80%. Só por causa disso, porque você ganha mais dinheiro, você tem mais grana no caixa e você consegue crescer. Empresas que não têm isso não conseguem ter esse crescimento, tá? É só por esse motivo. E hoje eu vou disponibilizar de forma gratuita como você faz isso na sua empresa. Como que você faz isso? Você pode implantar na organização que você trabalha, ou se você é dono de uma organização, como você faz na sua própria organização. E tudo isso de forma gratuita. Então vamos lá, para o que interessa, para o cronograma. Esse cronograma é um cronograma de implantação de um sistema de gestão. Aqui não é o ERP da SAP ou da Oracle ou tantos outros ERPs que temos aí, que são sistemas de gestão informatizados, que se faz lançamento. Não é isso. Aqui é como que as pessoas trabalham. Tá? Um sistema ERP da SAP, da Oracle, não traz o real para o teu caixa, porque ele só registra o que acontece. E registra muito bem. Quando você cresce, você acaba precisando desse tipo de sistema. São importantes. Eles têm uma questão de compliance muito importante por trás, para evitar que você tenha perdas, que alguém te roube, que alguma coisa aconteça no teu processo. É para isso que serve esse sistema. Mas ele não traz nem um real pro teu caixa. Você precisa de uma pessoa que tem que ir até o cliente vender. Você precisa ter uma máquina que produza aquele produto. Você precisa ter um equipamento que faça esse processo acontecer. Você precisa ter um prédio onde estão as tuas máquinas lá dentro trabalhando. Você precisa ter pessoas que estão operando as máquinas. Quando eu falo sistema de gestão, é como que essas pessoas gerenciam esses recursos para gerar o resultado que depois no ERP é registrado. Você registra lá. Essa é uma confusão, aonde o pessoal do ERP fala, o ERP da SAP é um sistema de gestão. Não é sistema de gestão, é um registro, é um programa que registra o que você executa, tá? Então, agora que nós já temos entendimento do que é um ERP, que é um sistema de gestão, o sistema de gestão é diferente. É como que as pessoas gerenciam seus recursos para gerar um resultado. Vou compartilhar com vocês um cronograma de implantação de um sistema de gestão para 10 anos, tá? De uma empresa. Então aqui, se você é imediatista, cara, pode pular esse vídeo, porque melhoria em processo não acontece de hoje para amanhã. Pelo menos eu trabalhei por 18 anos em grandes organizações e eu nunca vi uma fórmula milagrosa de enriquecimento rápido que se passa isso, você já vai crescer e vai ter ganho, crescimento profissional, crescimento. Eu nunca vi isso funcionar. Tá? Isso não funciona. Isso só funciona aí na internet, que tem um pessoal aí que adora falar, eu vou te dar aí um treinamento e você vai crescer a tua empresa em 100% em 12 meses. Cara,
Eu nunca conheci o produto que trouxesse essa entrega. Adoraria se existisse. E eu pesquiso muito, faço muito curso, compro muita coisa e de fato, nunca vi isso acontecer, sabe? Eu sou estrategista daquele tipo pé no chão. Pezinho no chão, estrategista que faz a coisa acontecer de forma cascateada, tá? Por isso eu vou passar para vocês um cronograma de 10 anos. Alisson, leva 10 anos para implantar o 6 Sigma? Não, meu amigo. Se leva 1 ano para implantar 6 Sigma numa empresa, você implanta em 1 ano, já está lá funcionando. É rápido, é jogo rápido. Porém, se você implanta na ordem errada, ele implanta rápido, traz resultado rápido e morre também rápido. Tudo de forma rápida. A minha ideia aqui é mostrar para vocês um cronograma que funciona, um cronograma com etapas passo a passo e aonde que você vai implantando cada engrenagem do sistema de gestão e essas engrenagens vão trazendo resultados de forma sustentável durante o tempo e a sua organização começa a crescer. Então o cronograma inicia no ano 1 da sua empresa, por exemplo, vai começar agora, então vai ser esse teu ano 1 e ele vai terminar em 10 anos. São 10 anos de foco na sua empresa, tá? Você vai falar, mas o que eu ganho com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu implantei esse sistema de gestão em uma empresa. Naquela época, eles tinham um faturamento de aproximadamente 120, 130 milhões de reais. Eles tinham uma dívida ativa de 140 milhões. O faturamento anual não pagava a dívida e eles estavam em uma situação muito, mas muito difícil de caixa. Inclusive, eles estavam prestes a abrir falência essa empresa. Todo o faturamento deles ia para pagar as dívidas e não conseguia pagar toda a dívida. O banco entrou no processo e falou assim, cara, nós queremos os 140 milhões que estão me devendo, nós não queremos aí as máquinas de vocês. Então, eles pediram para montar um projeto de um sistema de gestão para recuperar essa empresa que estava com 140 milhões de dívida e o faturamento total da empresa durante o ano inteiro dava 140 milhões e tem que falar, para pagar a dívida tem que ter lucro. E o lucro deles nem chegava a 5% de todo esse faturamento, então o lucro era muito pequeno, não conseguia pagar a dívida nunca, não ia pagar nunca essa dívida. Aí eu entrei nessa empresa com a missão de ajudar a criar um cronograma de implantação de um sistema de gestão para que essa empresa crescesse. Tá? E eu implantei cada uma dessas engrenagens, uma por uma nessa empresa. E vi essa empresa crescer o seu faturamento, crescer o seu resultado. E em 10 anos eles já estavam faturando cerca de 3 bilhões de reais. Saíram no faturamento de 140 para um faturamento de 3 bilhões de reais. Parece que é propaganda, né? Mas não é. Foi esse programa que eu implantei lá. E hoje eu vou entregar para vocês de forma gratuita o programa que eu utilizei para transformar essa empresa. Olha só que fantástico. E de forma gratuita. Vale ouro esse cronograma. Mas se você for esperto e implantar ele na sequência adequada, conforme eu vou passar para vocês, você poderá crescer patrimonialmente, crescer a sua organização de forma exponencial nos próximos 10 anos. Isso não vai acontecer o ano que vem. Isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Mas o seu resultado poderá ser similar a essa empresa que eu implantei esse cronograma. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que um gestor precisa ter em mente é que para você crescer, você precisa ter uma meta. Tem que ter uma meta. Uma meta de longo prazo. Eu não cresço de hoje para amanhã, desse ano para o próximo ano. Eu cresço pensando em um longo prazo. Por isso, a primeira engrenagem que eu coloco dentro de uma organização chama-se planejamento estratégico. Esse é o método. E esse método vai andar com você nos próximos 10 anos. Esse método vai ser responsável para definir as metas da gestão, as metas de crescimento, as metas de como você vai crescer, a meta de aonde você vai crescer, as metas da sua organização. Sai do teu planejamento estratégico. No Instituto 6 Sigma nós temos um programa que chama-se Negócio Estratégico. Nesse programa Negócio Estratégico nós temos um programa free, que é um programa gratuito, que eu ensino como você estabelece suas estratégias básicas do seu negócio. Olha só que bacana. Tudo de forma gratuita. Você vai lá no nosso site do Instituto 6 Sigma, se cadastra no nosso site e pode cursar o curso de estratégias básicas, onde eu ensino o básico
que você precisa ter para que você estabeleça um plano, uma visão, uma meta de visão de longo prazo para a sua organização. Essa é a primeira engrenagem. Esse é o primeiro pilar. Tá? Depois, feito isso, você pode iniciar o segundo pilar, que é a gestão de resultado. No pilar de gestão estratégica, você define o seu planejamento de futuro, o seu plano. Na gestão de resultado, você define a execução do seu plano, tá? Olha só que bacana, a coisa aqui é a prática, tá? Eu vi muita graduação, assim, de planejamento estratégico. Vamos fazer MBA em planejamento estratégico. Os caras são excelentes em teoria, mas são ruins na prática. E olha, e plano teórico só é válido no TCC da faculdade. Nas empresas não funciona. Na empresa você precisa ter um plano que seja prático, que converta a estratégia em resultado. Se ele é capaz de fazer isso, você tem um resultado fantástico, que é crescimento na sua organização, crescimento profissional, crescimento em termos de resultado, e financeiramente a empresa se beneficia. Se não é isso, não acontece. Por isso, a primeira engrenagem que você deve colocar na sua organização chama-se 5S, uma das ferramentas que vem da formação de White Belt, né? Eu vou estar abordando dentro do Instituto Seis Sigma. Eu ofereço um curso gratuito de 5S que você pode fazer lá. Vá lá na nossa página, na nossa homepage, abra os cursos, entre nos programas free e eu falo lá sobre os 5S. Eu não vou abordar dentro do treinamento do White Belt a ferramenta 5S, porque senão esse curso fica muito grande e eu não consigo disponibilizar ele de forma gratuita. Mas eu fiz um curso de 5S para vocês de forma gratuita e você pode acessá-lo lá. Tá? Você implanta no primeiro ano, segundo ano. Eu chamo o programa 5S no Instituto Seis Sigma de organização total, porque aqui você organiza sua empresa para parar de ter desperdício de tempo, de produtividade, desperdício de perdas de materiais. Aqui você implanta o 5S, tá? Depois de feito isso, primeiro nível, White Belt é a faixa branca, é o primeiro degrau, tá? Nós vamos para o segundo degrau, que é implantar a gestão de resultado. Aqui entra a certificação Champion Belt. O Champion Belt é responsável por pegar a meta do planejamento estratégico, a meta de crescimento e executar no dia a dia. E bater essa meta. É isso que o gestor de resultado faz. Dentro do Instituto Seis Sigma, nós chamamos isso de certificação Champion Belt. Eu ensino você como você pega a meta do planejamento estratégico e executa no dia a dia. E captura o resultado. Com isso, você vai começar a crescer. Lá eu defino, eu quero dobrar o meu faturamento em 5 anos no PE. E vai ter metas de aumentar o faturamento de 25% a cada ano, de 20% a cada ano. E o gestor de resultado com esse tipo de formação, Champion Belt, é capaz de capturar esse resultado. No término dos 5 anos, você bateu a sua meta e a sua empresa cresceu 100% em 5 anos. Olha só que bacana. Tá, não existe milagre aqui, pessoal. Tá? É uma ferramenta que você implanta e que você colhe os resultados. No 6º ano, você já está preparado para implantar a gestão de matrizes orçamentárias. Aqui a coisa fica legal. Você já vai ter uma galera de gestores capaz de bater meta de orçamento. Agora a gente vai falar o seguinte, cara, nós vamos pegar a tua DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, aonde que eu aproprio as minhas receitas, minhas despesas, meus custos e meus custos. E lá nós vamos colocar uma galera que vai ser especialista em capturar resultado. Vamos formar pessoas para aumentar receitas, pessoas para reduzir custos. Se eu reduzo o custo e aumento a receita, o que acontece com o meu resultado final, que é o meu lucro, ele aumenta. Olha, simples assim. A formação Yellow Belt serve para isso. Serve para formar pessoas para trabalhar na sua receita e na sua despesa. Porém, se os seus processos não estão bem organizados, se você não tem padrão, se você não tem indicador de desempenho do teu processo, seu colaborador não tem meta, cara, se você for implantar o Yellow Belt, tu vai desperdiçar um recurso importantíssimo. Por isso que eu não recomendo você implantar o Yellow Belt sem ter antes o Champion Belt. Os teus processos precisam ter padrões, os teus processos precisam ter metas, os teus colaboradores precisam ter objetivos claros. Sem isso,
a empresa não funciona. Sem isso, o dono fica maluco, o seu processo não roda, não funciona direito. Por isso que eu recomendo fortemente você implantar, primeiro, organização total, que é 5S. Segunda coisa a ser implantada, gestão de resultado. Você precisa ter um plano de planejamento de futuro e um plano de captura de resultado, que é execução. Só 2 planos que você precisa, mais nada, somente 2 planinhos. Um plano de futuro, outro plano de execução. Se você tem dúvida de como fazer um plano de futuro e um plano de execução, eu convido você a conhecer um produto do Instituto Seis Sigma, que é o Negócio Estratégico. Lá nós temos um programa que explica como fazemos planos de futuro e planos de execução, tá? Temos curso gratuito também lá do Instituto Seis Sigma, que ensina como você faz isso, as suas estratégias básicas, e temos também, se você é uma pessoa, um tomador de decisão, você tá numa estrutura da sua organização e toma decisões para fazer planejamento estratégico, consegue influenciar nesse processo, nós temos uma sessão estratégica gratuita no Instituto Seis Sigma. Lá você poderá ter acesso talvez ao Alisson ou um dos meus especialistas, para te ajudar a fazer uma sessão estratégica gratuita e comentar como você pode fazer uma implantação de plano de futuro para a sua organização, e você não paga nada por isso. 1 hora de reunião. Para isso você precisa se candidatar nessa sessão. Nós temos cerca aí de 20 vagas mensais que nós disponibilizamos para os nossos clientes. E é feito através de um sorteio, tá? Essas vagas, aonde que nós vamos olhar o diagnóstico, tem um pré-diagnóstico que você precisa preencher, você preenche esse pré-diagnóstico, nós avaliamos se a nossa sessão vai de fato te ajudar, e se a gente identificar que ela vai te ajudar mesmo, vai trazer um benefício concreto para a sua organização, nós marcamos a sessão estratégica e conversamos com você e explicamos como você faz e te damos isso de forma toda gratuita. Olha só que bacana, temos esse produto também no Instituto. Depois que você implanta a gestão de resultado, vem uma outra engrenagem a ser implantada. Essa engrenagem chama-se gestão da manutenção dos resultados. Essa engrenagem ela é importante para algumas empresas, eu já explico quais são elas, tá? Se você tem uma empresa que produz algum tipo de produto e utiliza algum tipo de máquina para fazer esse processo de transformação, você precisa ter uma engrenagem de manutenção. Tá? Se a sua organização é de prestação de serviço, você não tem essa engrenagem, então você pode pular, você não vai precisar implantar essa engrenagem, você pode pular e ir direto para a próxima engrenagem, que eu já vou passar para você. Porém, se você tem uma empresa que produz algum tipo de produto, usa algum tipo de máquina e tem custo de manutenção no seu processo, você precisa de uma gestão de manutenção, e para isso você pode implantar uma ferramenta do Champion Belt, que é o PCM Six Sigma. Dentro das nossas formações, nós temos 2 formações de Champion Belt. Nós temos o Champion Belt de resultado, que é o líder de processo, e temos o Champion Belt de mantém-se. Esse cara é responsável por manutenção dos seus processos, só que manutenção Six Sigma. Aqui eu peguei as ferramentas que eu utilizei para implantar projetos de redução de custo de manutenção em grandes organizações, compilei tudo e coloquei dentro do PCM Six Sigma. Lá você consegue ter todas essas soluções num lugar único, aonde que você vai conseguir ter o seguinte objetivo atendido: aumentar a disponibilidade do ativo, ou seja, fazer que a máquina trabalhe mais tempo sem quebrar. E como ela não quebra, você reduz o custo de manutenção. Simples assim. Eu recomendo implantar junto com gestão de rotina, junto com a gestão de resultado, junto com a formação de Champion Belt. Se você é uma empresa, a recomendação é: implanta primeiro planejamento estratégico, segundo, organização total, que é 5S, faixa branca, depois entra na faixa cinza e implante gestão de resultados para você capturar, fazer a execução do planejamento estratégico, e tenha alguém na sua estrutura, um champion, mantém-se para manter os seus ativos funcionando para que a sua empresa tenha sustentabilidade e crescimento. Nos outros anos, no 5º e no 6º ano, a recomendação é você focar em TPM, em Total Produtivo Mantém-se, que também está tudo dentro do programa do Champion
champion mantém-se, tá? Se vê essas duas grandes metodologias, tá? E com essas metodologias você consegue ter o seu processo com custos mais baixos, redução de custo de manutenção, ativo funcionando por mais tempo, ativo dando resultado em termos de produtividade, gestores, pessoas trabalhando como líder nos seus processos, capturando o resultado do planejamento estratégico, um planejamento estratégico de sonho de futuro que é executado no dia a dia e capturado ano a ano, e com a gestão matricial, olhando as suas matrizes orçamentárias. Percebem, pessoal, que até aqui nós estamos vendo Seis Sigma, só que em degraus. E esses degraus já trazem muito resultado. Você não precisa ser Green Belt para trazer esse tipo de resultado. Aqui você traz um ganho fantástico. Com isso daqui você já consegue aumentar em quase 50% o faturamento da sua empresa. Brincando, meta de aumentar 50% do faturamento em 5 anos é batata com esse tipo de programa. Se você fizer isso, você consegue aumentar tranquilamente 50% do seu resultado, a sua margem, o seu lucro do seu negócio. Agora, se você quer dobrar o seu resultado, aí você precisa implantar mais algumas engrenagens. Se você quer só aumentar 50%, implanta isso, cara, e já vai conseguir. Em 5 anos, você aumenta em 50% o resultado da sua empresa. Agora, se você quer dobrar o tamanho da sua empresa, sua meta é mais audaciosa, meu amigo, você precisa de mais algumas engrenagens. Aí entra as engrenagens da gestão de projetos. Aqui não é projeto de investimento, não é muito fácil, quer aumentar, então vamos investir, vamos abrir a carteira e vamos aplicar dinheiro, vamos botar grana aí, vamos comprar máquina, vamos contratar pessoas, daí nós crescemos, mas eu não tenho todos esses recursos disponíveis. Cara, a ideia da gestão de projetos é crescer sem investir R$1, tá? É sem investimento zero, é só melhorando a performance dos processos. Para isso, a gente precisa de ferramentas. Dentro das ferramentas de gestão de projetos, para o Champion Belt, a gente disponibiliza o reporte A3 e a análise de falha. São duas ferramentas capazes de capturar resultados. Dentro do Instituto Seis Sigma, eu coloco lá um download, lá, um material, uma lista nossas listas de download de produtos gratuitos, nós temos lá um reporte A3, ele é campeão de baixar. No Brasil, nós somos os que mais comercializam o produto A3, vocês acreditam nisso? Cara, ó, se você digitar relatório A3, vai aparecer o Instituto Seis Sigma em primeiro, vai aparecer o nosso reporte A3, nosso relatório A3 lá dentro do Google, que é o reporte A3 mais baixado do Brasil. E sabe por que ele é o mais baixado do Brasil? Porque lá eu coloco dentro desse produto gratuito. Você pode baixar o modelo D3 e eu dou um exemplo de redução de custo de uma empresa. E redução de custo de água. Olha só que bacana. Um projeto que reduz o custo em R$200 mil. Bacana, né? Utilizando o reporte A3. E lá eu explico como que foi feito esse projeto numa empresa aí que nós fizemos. Tá? Projeto de sustentabilidade. Se você tem um projeto de sustentabilidade, vale a pena você baixar o reporte A3, vai lá no nosso site e baixa o nosso relatório A3 e lá você vai ter acesso ao nosso case de sucesso de sustentabilidade. Economizar dinheiro e economizar recursos hídricos. E também, consequentemente, energia elétrica. Show de bola, né? Depois de você implantado esses programas, tá na hora de implantar o Seis Sigma. Tá na hora de vir com as formações. Temos a formação Yellow Belt. Recomendadíssima essa formação após você fazer o Champion Belt. Faça o Champion Belt, depois faça o Yellow Belt. Dentro do Instituto Seis Sigma nós temos as formações. Algumas já estão online. Então nós já temos o planejamento estratégico, que é o nosso negócio estratégico online. Temos também o programa 5S, que é o nosso programa que nós chamamos de gestão total, também de forma online. Temos também aí o próximo produto que nós vamos colocar, vai ser a formação White Belt, gratuita para vocês. E aí teremos também o Champion Belt, que vai ser o próximo produto que nós colocaremos no nosso online. Aí você poderá fazer lá o nosso curso online, Champion Belt, e terá acesso a todas as ferramentas e dar um boom na sua estrutura. Depois do Yellow Belt, nós temos aí o Green Belt, uma formação fantástica, mas são para processos mais maduros o Green Belt. Por que é mais maduro? Porque não adianta você fazer Green Belt em processos que estão desorganizados, que não tem nem 5S implantado, que o PCM não funciona, que a gestão de resultado não funciona, que não tem planejamento estratégico. Cara, você vai pegar uma bazuca para matar um mosquito. Cara,
apesar de eu viver vendendo Greenbelt, eu não recomendo você comprar um Greenbelt se você tem que matar um mosquito. Compra um mata-mosquito. Faz o treinamento online, gratuito do Instituto Seis Sigma e mata esse mosquito de uma vez e resolva o teu problema. Depois faça o nosso negócio estratégico e se torne um gestor que sabe planejar futuro para uma empresa. Faça também o nosso Champion Belt e seja um gestor com mindset de dono, que sabe organizar os processos para capturar o resultado do planejamento estratégico. E aí sim, depois disso, faça o nosso Yellow Belt. E com o Yellow Belt, você será capaz de focar agora na estrutura do orçamento, aumentando receitas e reduzindo custos. E aí, depois de tudo isso, tem mais jornada para crescer? Tem sim. Tá na hora de fazer Greenbelt. Tá na hora de, agora sim, pegar problema daqueles complicado, coisa que ninguém resolveu. O Greenbelt resolve, meu amigo. Para dar um exemplo, teve um projeto Greenbelt que eu peguei, que foi o projeto que era um projeto para aumentar um resultado de uma certa indústria. E lá, nessa indústria, o pessoal tinha uma certa dificuldade. A máquina não funcionava direito, não tinha erro de projeto na máquina. Eu sou engenheiro, então para mim é muito fácil fazer um projeto de consertar um projeto de engenharia de uma máquina. Eu vou lá, faço os cálculos de engenharia, vejo que está errado e faço. Mas eu treinei vários Greenbelts que fizeram projetos que consertavam projetos de engenharia. Identificavam qual era o problema da máquina, fazia a solução, fazia uma melhoria no equipamento, e o equipamento aumentava a sua produtividade, a sua produção, e com isso aumentava o seu resultado financeiro. Aí você começa a precisar de pessoas que têm um nível de inteligência, um nível de qualidade de ferramentas muito maior. Aí tá na hora de ter o Greenbelt. Depois do Greenbelt, nós vemos um Black Belt, que é a formação mais completa aí do Instituto Seis Sigma, onde você vai ter acesso a todo esse tipo de conhecimento para implantar na sua organização um sistema de gestão Seis Sigma que funciona na prática. E quando eu falo que funciona na prática, ele é capaz de duplicar o resultado da sua organização. Porém, aqui a gente vê um programa mais completo, mais abrangente que só Seis Sigma. Nós estamos vendo Seis Sigma, estamos vendo Lean, estamos vendo TPM, estamos vendo A3, estamos vendo análise falha, estamos vendo 5S, gestão de resultado e também planejamento estratégico. Percebem que é diferente? As coisas não são desconectadas. Essas são engrenagens que devem trabalhar juntas. E quando elas trabalham juntas, o resultado é fantástico. Você consegue duplicar o resultado de uma empresa tranquilamente. Não importa se ela é grande, se ela é média ou se ela é pequena. Se ela for pequena, ela vai duplicar mais rápido, porque é mais fácil aumentar o resultado de quem é pequeno. Quando a empresa é grande, é mais difícil. Mas eu dei um exemplo para vocês aqui nesse vídeo, onde eu contei que tinha uma empresa que tinha um faturamento anual de 140 milhões. O resultado, bingo, estava com faturamento ferrado, margens ferradas, ia abrir concordata, ia fechar. Com esse sistema, com esse cronograma que eu estou passando para vocês, saímos de um resultado de 140, um faturamento de 140 milhões e passamos para um faturamento de 3 bilhões de reais e um resultado de lucro, EBITDA, resultado de caixa de 350 milhões. Olha só, coisa fantástica. Imagina o crescimento que foi essas empresas que conhecem esse tipo de solução. Então, por isso que eu digo, pessoal, se você me acompanhou até o final, cara, eu vou disponibilizar esse material para vocês aí, tá? No Instituto Seis Sigma, vamos colocar lá numa página para você poder baixar esse material, tá? Talvez eu coloque até aqui embaixo desse vídeo, aqui nas descrições, tá? Pode baixar, tá? Eu vou ficar muito feliz se você implantar. É uma recomendação. Não é obrigatório você seguir essa ordem. Se você quiser implantar um programa Seis Sigma direto, implanta direto. Se você não tem essas engrenagens, quer correr o risco, corre o risco, meu amigo, tá? Mas eu digo para vocês que o resultado é potencializado nessa sequência. Nessa sequência se potencializa. Outra sequência se pode também ter resultado, né? Mas vai ter outras... você pode ter outras dificuldades também, ok? Se você gostou do vídeo, compartilha aqui para mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.